E hoje, nesta quinta-feira, comigo nos estúdios de Brasília, professor Abreu. Boa noite, professor Abreu. Boa noite, Marcos, boa noite, Pedro. No início aqui, está sendo muito falado, muito bem, muito elogiado. Nós vamos continuar o terceiro episódio, né, professor Abreu? Terceiro episódio. Da história aqui do Trump como um dos maiores negociadores. É, realmente. Vamos então aqui tratar da terceira apresentação sobre as negociações de Donald Trump, demonstrando aí a capacidade que esse homem que hoje, infelizmente, está prestes a ser aí, defenestrado da cadeira presidencial nos Estados Unidos, e nós estamos mostrando aqui a superior capacidade de Donald, o incrível Trump. Dessa vez nós vamos contar, ele conta, está lá no livro dele, nós temos seguido então as histórias que ele nos contou no livro, A Arte da Negociação, e nós vamos contar então a história da Trump Tower, quando ele diz que é a conquista do espaço. Foi o negócio mais importante que ele fez, foi uma marca aí para Donald Trump, construir na Quinta Avenida em Nova York. Muito bom. O Trump tinha mudado para lá em 1971, fez lá toda aquela negociação com o Commodore, com o Hotel Commodore, conseguiu colocar lá o Hyatt e estava em construção. O ano em que estamos é 1979. Donald Fabuloso Trump estava com 32 anos, já estava bem mais velho, ele começou com 27 anos. E nós vamos ver o que acontece, porque ele simplesmente se encantou e achava que o melhor imóvel que tinha para ele conseguir fazer o que ele queria, um grande arranha-céu, se localizava na Quinta Avenida, e era a loja chamada Bonwit Teller. Vamos lá, PH, por favor, tá aí então, ó, Bonwit Teller, uma loja famosérrima, uma loja de artigos femininos, tava lá já foi fundada em 1895, e essa loja tava lá na Quinta Avenida desde 1911, era um prédio antigo, vocês estão vendo, um prédio de 11 andares, e tinha compradoras ilustres, olha só quem nós vemos aí, Jack Kennedy era uma das compradoras da Bonwit Teller, ou seja, uma loja extremamente sofisticada, a ponto de contratar, tá aí ó, simplesmente conseguiram contratar Salvador Dalí para fazer uma das vitrines. Nesse passo, quero mostrar então para os senhores varejistas, os lojistas que estão nos assistindo, veja a importância de uma vitrine. A Bonwit Teller, uma loja da Quinta Avenida, renomada já há 50 anos nesse ponto, contratou em uma ocasião Salvador Dalí para poder fazer sua vitrine. Muito bom. Nessa época, a Bonwit Teller pertencia a um grupo chamado Genesco. A Genesco era um grupo que inicialmente foi uma manufatureira, foi uma fabricante de calçados, era General Shoes Company. E aí o que acontece? Passou o tempo, ela deixou, olha aí a sede, o tamanho da companhia. Bom, o primeiro leão que o Donald sensacional Trump vai enfrentar é esse aí. O que acontece? Ele foi lá, então a Genesco tinha várias marcas e era comandada, tinham essas 6 marcas, por favor, PH. E era comandada, foi fundada pelo senhor Maxwell Jarman, da família Jarman. Olha só, são marcas muito famosas, tem a Journeys, tem uma que é das minhas preferidas, se vocês pensarem em calçados masculinos, temos lá a Johnson & Murphy, sensacional, e vocês vão se encantar quando encontrarem na Johnson & Murphy calçados brasileiros, eles não fabricavam mais, eram apenas revendedores. Mas o fato é que o senhor Maxwell Jarman, em uma ocasião, brigou com seu filho Frank de tapa em uma assembleia de acionistas. E acabou que prevaleceu, então, o senhor Frank, ele tirou o pai da companhia e ficou sendo chefão. Muito bem. O Trump, então, interessado na loja, na Bonwit Teller, que era uma das marcas lá da Genesco, ele procurou, então, falar com o senhor Frank, conseguiu marcar com ele. E foi lá. Lá chegando na reunião, um cidadão muito, muito poderoso, o Trump manifestou, falou, olha, eu quero comprar o imóvel lá da Bonwit Teller. O cidadão olhou para ele e falou, olha, você não está bem. Senhor Trump, o senhor não está pensando direito. O senhor jamais vai conseguir comprar um imóvel extraordinário daquele, eu jamais vou vender aquilo ali, esquece isso. O Trump, então, nessa reunião, saiu de lá pensando, bom, ele não vende para mim e nem para ninguém. E ficou muito tranquilo, mas não desistiu. E o que ele fez? Começou a escrever
cartas. A primeira carta que ele escreveu para o Franklin foi agradecendo a reunião. Depois escreveu outra sem resposta, escreveu outra pedindo outra reunião. Depois escreveu outra carta colocando uma nova maneira de negociar. E o Franklin nem dando bola pro Donald Trump, não tava nem aí. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Nós estamos tentando fazer um negócio e não conseguimos. Bom, mas as cartas surtiram efeito, e aí eu gostaria que fosse colocado, PH, na tela aí, a primeira máxima do dia. Olha o que o Trump conta. Ele não tinha nada, o cara falou para ele que não vendia de jeito nenhum. E ele colocou lá: eu me mostrava obstinado, mesmo sem contar com nenhum estímulo. Por quê? Com muito mais frequência do que se possa imaginar, a própria persistência é que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. Muito bom. Passou o tempo, então, o Trump estava lá lendo seus periódicos e leu na Business Week que a Genesco começou a passar por sérios problemas financeiros. E os bancos exigiram, então, que fosse afastado o seu presidente, o Sr. Franklin, e colocado no seu lugar um salvador de empresas conhecido como Jack Hennigan, o podador. Podador, professor Abreu, o que é isso? Vejam bem, esse Jack Hennigan era uma estrela entre os banqueiros. Quando uma empresa estava com problema, a Genesco era uma empresa de capital aberto desde 1939. Então o que acontece? O Jack Hennigan era colocado na empresa e ele simplesmente, por não ter nenhuma afetividade com a empresa, nem com os funcionários, nem com os produtos, ele podava tudo, vendia o que podia para poder pagar os credores. Ele resolvia o problema. O Trump, vendo aquilo então, falou: opa, tá na hora, eu tenho que falar com esse Jack Hennigan. E falou que às 9 da manhã, tá lá no livro, ele já ligou lá na Genesco querendo falar com ele. O cidadão tinha acabado de chegar e foi logo falando para ele: alô, eu aposto que sei por que você tá me ligando. Aí o Trump falou: sabe? Aham, eu sei. Você é o sujeito que andou escrevendo todas aquelas cartas sobre seu interesse em comprar a Bonwit Teller. Quando é que você quer vir falar comigo? O Trump olhou e falou: o quanto antes melhor. Ele falou: você pode estar aqui em meia hora? O Trump falou: claro, e partiu para lá. E aí Trump nos coloca aí outra máxima importantíssima para você que está no mundo dos negócios, para você que está procurando resolver os seus interesses. Isso só prova que às vezes fazer um negócio significa simplesmente uma questão de oportunidade. Olha só, ele tinha colocado as cartas, ele ficou de olho nos detalhes. Quando ele ficou sabendo a questão da Business Week, ele já correu e ligou pro Jack Hennigan e se adiantou. Muito bem, lá chegando, tá lá o Jack Hennigan, eles tiveram alguns desencontros, mas o fato é que eles conseguiram negociar o prédio e o aluguel do terreno por 25 milhões de dólares. Mas, professor Abreu, aluguel do terreno? Lá em Nova York era muito comum que as pessoas, em vez de venderem o terreno para poder construir o prédio, elas alugavam o terreno. Então o que acontece? Esse prédio onde estava a Bonwit Teller, ele era alugado e faltavam 29 anos para vencer o contrato. Muito bom. O Trump olhou e falou: não tem problema, eu te dou 25 milhões de dólares pelo prédio e pelo resto do contrato que tem aí, o resto do contrato de locação. O cidadão topou, então, falou: ok, tá certo. Só que o Trump olhou e falou: mas eu queria fazer uma coisa com o senhor Jack. Eu queria assinar, então, uma carta de intenções. Uma carta simples, dizendo que o senhor aceita os 25 milhões pelo negócio, que eu topo pagar, tá tudo certo. O senhor Jack Hennigan olhou e falou: ô Trump, tudo bem, mas eu quero colocar uma cláusula nessa carta de intenções que eu preciso submeter à diretoria. Atenção! Falamos disso semana passada. Olha o que o Jack Hennigan fez. Ele fez a tal da tática chamada autoridade limitada. Tá lá no nosso curso de negociação. Tá aí em cima aí de todos os nossos slides. Aprendaanegociar.com. Muito bem. Jack Hennigan falou isso e o Trump queimou no golpe na hora. Ele não é bobo. Donald, fascinantemente, Trump disse o seguinte. Falou: olha, Jack, isso aí não adianta nada. Se você for me observar a aprovação da diretoria, amanhã você simplesmente pode chegar para mim e falar: olha, não foi aprovado, sinto muito. E aí eu perdi. Você precisa disso? Você não tem autonomia? O Jack olhou e falou: eu tenho. Falei: então vamos assinar. O Jack topou, falou: tá bom, eu vou assinar. Muito bem. O Trump, então, o que fez? Passou a mão, foi lá, falou com o pai dele, Fred Trump, falou: papai, eu preciso de um financiamento, consegui essa carta de intenção do melhor ponto da Quinta Avenida. O pai falou: você tem que conversar com Conrad Stephenson, simplesmente o presidente do Chase Manhattan. Tá aí na foto. Nós fazemos isso para vocês nos acompanharem. Nós estamos indo junto com Donald, o colossal Trump,
atrás de seu financiamento. Chegou lá no Chase Manhattan, ele contou a história pro Conrad Stephenson, e o Conrad Stephenson olhou e falou assim, olha, é o seguinte, mas eu topo o negócio, é muito bom, mas é o seguinte, você tem que comprar o terreno. Esse negócio vai vencer o contrato em 29 anos, pro banco aqui é pouco, a gente não vai dar o dinheiro pra você fazer o seu arranha-céu, se você não... Você compra o terreno e a gente vai lá. Mas ele ficou muito animado, o presidente do Chase Manhattan, quando o Trump contou que o dono do terreno era a Equitable Life Insurance Society, que havia financiado o Hyatt, então já tinha feito o negócio. O cara do Chase Manhattan olhou e falou, Trump, você tem chance, você já fez um negócio, eles estão financiando lá o seu hotel, que você está construindo lá, e aí o que acontece? Você vai lá e conversa com eles lá, se eles toparem vender o terreno, eu empresto o dinheiro para você fazer o seu arranha-céu. Muito bem, lá vai o nosso glorioso Donald, inigualável Trump, atrás então de George Peacock, presidente da Equitable. Temos aí a foto, olha o tamanho dos prédios, gente, cada um com 20 mil funcionários, 400 diretores, só águia, e Donald Trump com 32 anos enfrentando todo mundo. O que aconteceu? Ele chegou lá, uma empresa nova, a Equitable, foi fundada, é uma empresa inglesa, fundada em 1762. Gente, olha a categoria desse homem, olha com quem que ele negocia. Ele chegou lá e convenceu, então, o George Peacock, o presidente, a ser o seu sócio meio a meio. Porém, o George estava meio gelado. Falou, Trump, eu acho que você nunca vai conseguir autorização para construir um prédio desse tamanho, tá certo? Mas... o George olhou para ele e falou, bom, Trump, mas como eu sei o que você conseguiu lá com o Commodore, a história da semana passada, que você foi contra tudo e contra todos e conseguiu, como eu sei que você tira a meia sem tirar o sapato e dá nó em macarrão seco, eu vou acreditar em você, tá certo? E aí o que ele fez? Foi lá e falou, tá feito o negócio, se o prédio for desse tamanho, nessas condições, eu te vendo o terreno. Muito bem, ele tinha então a carta de intenções do prédio, tinha lá o dinheiro, o banqueiro falou que emprestava o dinheiro e tinha lá a condição, o dono do terreno falou que vendia para ele. O que acontece? O Trump precisava se adequar às normas de enquadrar o seu prédio no chamado zoneamento misto. E para isso, ele precisava comprar o direito do espaço aéreo do imóvel vizinho. Olha só, mais um leão para ele matar. Mas ele é o Donald renomado Trump. E falou, muito bem, quem é o vizinho? É a Tiffany's, uma das maiores joalherias mais renomadas do planeta Terra. Tá aí, olha que coisa maravilhosa. Olha esse vitral, gente. Olha a altura disso, olha a quantidade de joia que tem lá dentro desse prédio. E aí o que acontece? O Trump falou, bom, eu tenho que falar com o dono da Tiffany's. Quem é? Olha lá aí que essa história agora é muito boa. O dono da Tiffany's era o senhor Walter Hoven. Tá aí ele aí, ó. Olha só. O Walter Hoven, embaixo dele, nós temos aí as caixinhas azuis da Tiffany, são famosérrimas. Dizem que essas caixinhas são o melhor caminho para se conquistar o coração de uma mulher. Se você está atrás disso, não tenha dúvidas, com uma caixinha azul dessa, ela vai abrir o seu coração para você. Você vai conquistar ela com louvor. Muito bem, o Walter Hoven era uma lenda, um varejista lendário, mas era também uma pessoa muito difícil, exigente e astuta. O Trump conta que sempre o admirou, porque esse Hoven, por todos os lugares que passou, as empresas que administrou foram as líderes de mercado. Inclusive a Bonnet Teller, ele tinha sido presidente dela e ela era a líder de mercado. Muito bem, ele foi para a Tiffany's, virou proprietário da Tiffany's e tal, isso é outra história. E o Trump, então, tinha que falar com ele. O Trump já conhecia ele de festas. Deixa lá, volta lá, PH, calma, não chegou ainda a hora do nosso arquiteto. Volta lá no Hoven lá, no Walter Hoven. O que acontece? O Walter Hoven era um sujeito finíssimo, cabelo todo branco, igual esse que vos fala. Embora o meu não tá todo branco, eu ainda tenho alguns cabelos pretos resistentes aqui ainda. O Walter Hoven era um cidadão então finíssimo, ternos exclusivos e um estilo imperial. Onde chegava, diz que ele não andava, ele flutuava pelos salões. O que acontece? Ele então resolveu seu objetivo, ligou lá pro seu Hoven e se apresentou, falou de maneira muito polida e respeitosa e o Hoven aceitou recebê-lo. Nessa ocasião, o Trump já tinha falado, agora chegou a hora dele, com o seu arquiteto, Dare Scott, que foi o que fez lá o projeto do prédio do Hyatt, tá lá ele já tinha feito uma maquete do edifício que eles queriam construir, do Trump Plaza. Nós vamos tratar disso mais detalhadamente em um minuto, mas vamos por enquanto aqui. E tinha feito também outra maquete, gente, olha a cabeça de Donald, o
Fabuloso Trump, como é que ele fez? Ele tinha feito um outro do prédio que, se não conseguisse a aprovação, era um prédio pequenininho, ele só ia dar uma guaribada no que estava lá. E aí ele levou as duas maquetes. O que ele fez? Ele usou o seguinte argumento. Chegou lá e falou, olha, eu quero comprar, Sr. Rovin, o seu espaço aéreo, pois isso vai me permitir construir um edifício muito melhor, que vai lhe agradar muito. Se o senhor me vender esse direito, vai preservar a Tiffany's para sempre, porque ninguém vai conseguir construir em cima dela e, portanto, também ninguém vai destruí-la. Se não se acertarem, ele falou, o jeito vai ser eu reformar esse prédio velho, com as suas pequenas janelas com arames, tá certo? Ao invés de um prédio novo, e vai ficar isso aqui do lado da sua joalheria. Aí ele mostrou as duas maquetes, uma fabulosa do Trump Tower e a outra lá do prédio que ele faria se o Rovin não vendesse o espaço aéreo para ele. O Rovin estava na Tiffany's há 25 anos e tinha muito orgulho do seu trabalho. Ele olhou para o Trump e falou assim, mas como é que é isso? Ele falou, eu te dou 5 milhões de dólares pelo espaço aéreo da sua loja. E eu vou conseguir, então, a aprovação da prefeitura para fazer o prédio do tamanho que eu quero. O Rovin olhou para ele e falou assim, veja, meu jovem, eu vou fechar negócio com você nas condições que você sugeriu. Eu só espero que você faça exatamente o que está me prometendo, porque eu quero me orgulhar desse edifício que você vai fazer. Só tem um problema. Eu estou viajando com a minha esposa por um mês e não posso tratar disso agora. Quando eu voltar daqui um mês, a gente acaba de acertar o negócio. O Trump ficou muito ansioso e falou, poxa, Sr. Rovin, o problema é o seguinte, eu estou investindo muito tempo, estou dando muita pressão na prefeitura, estou gastando dinheiro, e se o senhor daqui um mês mudar de ideia durante a sua viagem, eu vou perder muito tempo, eu vou me atrapalhar todo. Eu queria ver se a gente não conseguia acertar isso agora. Diz que o Rovin olhou para ele como se tivesse sido insultado e disse, meu jovem, talvez você não tenha entendido, eu apertei a sua mão, eu fiz um trato com você. É só isso. Diz que o Trump ficou mudo. Por quê? Da onde ele veio, existem pessoas honradas, claro, mas a maioria não merece o esforço de um aperto de mão. Por quê? São pessoas de baixo nível, de ambientes onde a única coisa que vale é um contrato assinado. Olha só, e o Trump encontrou com aquele cavalheiro, então ficou quieto. Bom, com Walter Rovin era diferente. Ele era realmente um cidadão finíssimo que estava chocado com a insinuação de que ele poderia mudar de ideia. E foi embora. Olha o que aconteceu. Se acontece com você, é normal. Fique tranquilo. O mundo dos negócios é assim. Gente, enquanto o Rovin foi viajar, a Philip Morris comprou o espaço aéreo da Grand Central Station, aquela vizinha lá do Hyatt, por um valor muito mais alto do que o Trump tinha pago, muito mais alto do que os 5 milhões que ele tinha pago por Walter Rovin. E outros negócios começaram a acontecer em valores muito maiores. O Trump ficou gelado e falou, agora pronto, quando o Rovin voltar vai ficar sabendo disso e ou eu vou perder um monte de dinheiro ou ele vai até desistir do negócio. Muito bem, passou o tempo, o Rovin voltou e eles marcaram a reunião para acertar o negócio. Os executivos deles, na reunião, olha o que Donald, o resiliente Trump, teve que passar. Os executivos na frente dele ficaram tentando convencer o Rovin a desistir. E contaram, falaram, olha o que a Philip Morris pagou muito mais, o outro pagou muito mais. O senhor vendeu por 5 milhões, pede 10, pede 15. Ele tá doido para fazer um negócio. Isso acontece conosco o tempo todo, é assim. Gente, diz que o Trump ficou perturbado, mas notou que o Rovin ficou muito mais perturbado ainda. Diz que ele olhou e falou, cavalheiros, eu apertei a mão desse jovem há um mês. Quando eu faço um negócio, está feito, seja ele bom ou mal. Eu espero não ter que me explicar novamente. Os executivos enfiaram o rabo no meio das pernas e falaram, esse Rovin aqui é renomado. Igualzinho o brasileiro, né? Não, é uma coisa impressionante. Mas veja que o Trump conta que a turma dele lá também tinha que assinar o contrato. Era raro de arrumar. Sim. Essa história é boa por causa disso. Nós estamos vendo que realmente... Mas olhem só vocês... Não, mas é muito interessante essa questão do valor que ele tem, que ele dá para a própria palavra dele, né? Pois é. Então, vocês dois que estão na bancada comigo, olhem o que aconteceu. O problema é que não só ele firmou, como, olha só o que... Ele estava na época, o Trump não sabia, mas ele estava vendendo a Tiffany's para a Avon. E o que acontece? Embora o Trump achasse que a Avon não tinha classe suficiente para tocar uma empresa como a Tiffany's, eles estavam dando tanto dinheiro pro Rovin, mas tanto dinheiro, que ele estava topando passar o negócio. Só que tem um problema. Pasme, Pedro.
Pasme, espectador. Pasme, Max. A Avon falou que só fazia esse negócio bilionário se o Trump desistisse de vender o espaço aéreo da Tiffany's pro Donald, o inigualável Trump. O Rove, então, virou e falou, o Trump ficou sabendo depois, virou e falou assim, então é o seguinte, não tem mais negócio. Eu já fiz aquele negócio com o Donald Trump. Se vocês quiserem que eu desista, então eu desisto do negócio com vocês. E a Avon não teve jeito. Acabou cedendo e a venda do espaço aéreo prevaleceu. Muito bem. Passado então esse episódio, faltava uma pequena coisa. Atrás da Tiffany, gente, imagina a ansiedade de Donald para tentar fazer o negócio. Atrás tinha um pequeno terreno de 400 metros que ele precisava para completar lá as especificações da prefeitura. Só que esse terreno não era da Tiffany. Esse terreno pertencia a um judeu chamado Leonard Kandel. E esse Kandel, o que ele fazia? Ele só comprava terreno e não vendia, ele só alugava. Porque ele sabia que com o tempo ia se valorizar cada vez mais os terrenos em Manhattan. E aí o Trump foi lá falar com ele. Ele era um judeu muito agradável. O Trump falou, depois foi um grande filantropo, um cidadão excepcional, ajudou muita gente, mas no negócio ele virou pro Trump e falou, não vendo de jeito nenhum, não tem acordo. O Trump ficou apavorado e o que ele fez? Desistiu. Ah, só quem não conhece o Viking, né? Desistiu nada. O Trump foi vasculhar o contrato da Tiffany's lá, que tinha o aluguel do terreno, e descobriu que havia uma opção que dava direito dela comprar o terreno em algumas condições. Ele passou a mão no telefone e ligou lá no finérrimo, bacanão, o renomado senhor Rovin, e falou, Rovin, é o seguinte... Eu preciso comprar o terreno, eu quero comprar a sua opção lá do terreno de 400 metros atrás da loja. Eu tenho essa opção. Será que você podia colocar isso no nosso contrato, fazer parte do nosso negócio? O Rovin já estava olhando para ele e falou, esse menino é danado. Tá bom, eu coloco lá. E topou com o Donald Trump. Ele voltou lá no judeu Kandel e falou para ele, ó, tá aqui, ó, o direito que a Tiffany tem é meu, você tem que vai me vender o terreno. O Kandel olhou e falou, não, esse direito é da Tiffany's. Ele não pode passar para você. Ao que o Trump respondeu, estamos vendo agora, nesse momento, que ele não tem problema em brigar na justiça com os outros. Ele falou, olha, nós vamos para a justiça, vai dar mais problema. Aí o Kandel olhou e falou, pô, justiça, isso aí é ruim demais. Como é que nós vamos fazer? Você aumenta o aluguel? O Trump falou, aumento. E aumentou o aluguel e o Kandel assinou então e ficou com esse direito lá de resolver, assinou por mais 100 anos de uma forma que o banco ia aceitar fazer o negócio. Muito bem. O que acontece? Chegou a hora do fechamento. Era o início de 1979. Olha só, hein? O negócio vai ferver. Os advogados estavam discutindo os detalhes finais do contrato com a Bonwit, lá com o Jack, o podador. Só que o problema é que a informação da venda vazou e as pessoas começaram a ficar sabendo. E todo mundo queria agora comprar aquele ponto fabuloso. E a coisa esquentou e começou a aparecer um monte de interessados. O Trump conta no livro que um monte de árabes cheio de petrodólares, já tinha acabado aquela crise inicial de 1970, estava todo mundo em cima. E aí o que acontece? O Trump pensou, bendita carta de intenções que eu assinei lá com o Jack Hennigan. Por quê? Porque se eu não assino aquela carta, o que ia acontecer? O negócio estava completamente perdido. Ele não sabia se aquela carta ia garantir o negócio. Mas, de qualquer maneira, ele falou, eu posso arrumar uma confusão e embarrear esse negócio, ficar brigando anos na justiça. E sabe o que ele fez? Ele avisou isso, ele foi proativo, vocês estão me assistindo, é assim, no mundo da negociação, ficar sentado e esperar, às vezes é uma boa, mas tem hora que nós temos que atacar. E ele pegou o telefone e ligou e falou, olha, se vocês desistirem do negócio e não assinarem, eu vou entrar na justiça e vou embarrear e você não vai conseguir vender esse ponto, vai ficar parado e a tua empresa está cheia de problema. O que aconteceu? Ao mesmo tempo, no dia 20 de janeiro de 79, ele recebeu uma ligação de um repórter do New York Times perguntando sobre o negócio. Ele falou, e aí, o que a Genesco falou? Ele falou, não, falaram nada, não falaram que o negócio está feito. E aí ele tomou a sua decisão. Falou, mas eu digo, o negócio está feito, eu tenho uma carta de intenções e a Bonwit vai ser fechada daqui a alguns meses. O que ele não previa, o Trump, é que no dia que saiu a notícia, começou a haver uma debandada dos melhores funcionários da loja. Gente,
É uma loja onde Jacqueline Kennedy comprava. Os vendedores eram os melhores. Eles começaram a ir embora. O que aconteceu? A loja ficou inviável. Não tinha mais jeito de operar a loja. Resultado, 5 dias depois do anúncio do New York Times, o contrato foi assinado. O desespero da empresa salvou o negócio. Muito bem. Aí o Trump falou, bom, eu sabia que eu não conseguiria aprovação da prefeitura sem um projeto exclusivo. Por isso ele pediu pro DER, aquela história, e fez para privilegiar o átrio da Trump Tower. E aí o que acontece? Por quê? Porque a prefeitura tinha normas que, se você fizesse o prédio virar passagem de pedestres, no caso, você poderia atravessar da 5ª para 57, o que aconteceria? Aquilo ali oxigena a cidade. O prédio passa a ser rua. E o Trump falou, é isso aí, nós vamos fazer então um shopping, vão ser as lojas de varejo, tá certo? E aí o que acontece? Vai amaciar lá na prefeitura para aprovar o meu arranha-céu. Muito bem, o DER fez mais de 30 projetos e eles foram pegando o melhor de um, o melhor de outro. Até que se decidiram por um projeto parecendo dizer dente de serra. Que fazia? Privilegiada era quebrado, privilegiada de forma que os cômodos pudessem ter 2 vistas. O que valia ouro em Nova York. Um cômodo, você tinha vista para o Rio Hudson, outro você tinha vista para o Central Park. E aí tá aí o prédio, olha que maravilha, tá certo? Segura um pouco, PH, deixa eu contar um pouquinho disso aqui. Olha só o prédio, ele é todo quebrado, tá vendo a parte de cima lá? Você tem o shopping, tem até um jardim aéreo ali, e aí você vem na segunda foto, olha só como é que ele é todo quebrado, todo dentado, um projeto bem diferente. E outra, ele não se debruça imediatamente sobre a rua, ele dá como ele é recuado, aquilo ali fica uma coisa mais soft, uma coisa mais agradável. Muito bem. O que acontece? O Trump queria aprovar um prédio de 58 andares, mas só existiam edifícios bem menores. E a prefeitura já tinha falado que não estava querendo aprovar isso. O que ele fez? Ainda não, PH? Ainda não. Bota lá aquela primeira lá. Vamos chegar nessa fase aí. O que ele fez? Não, podemos conversar, PH. Vamos contar isso aí. Olha só o corte do prédio. Isso aí é bem interessante. Então você tem o corte do prédio, embaixo você tem o shopping, depois você tem salas comerciais e em cima você tem apartamentos residenciais, que também é uma coisa que ajuda a prefeitura a aprovar porque eles geram menos fluxo, menos tráfego. Olha, isso faz parte da negociação. E em cima, lá no topo, vocês estão vendo? Olha os donos dos apartamentos, Bruce Willis, Cristiano Ronaldo, o ex-presidente da FIFA, José Maria Marim. O negócio virou realmente um sucesso depois de pronto. E lá em cima nós temos, isso aqui é apenas para ilustrar a história e vocês sentirem como é a vida de Donald o inigualável Trump. Ele tem o seu triplex, que é considerado o melhor apartamento do mundo. Vamos conhecê-lo. Olha aí o apartamento do Trump, gente. É muito glamuroso, bastante douradão. Eu, particularmente, não gosto. Eu não sei, mas eu não sou bilionário. Eu acho que quando a gente fica bilionário, a gente começa a gostar desse dourado aí todo. Mas... Desculpe interromper o senhor, mas deve ser um pouquinho melhor que o triplex do Lula. Não sei se depois da reforma que fizeram ficou nesse nível, mas... Não fala assim, não fala uma coisa dessa. Não fala uma coisa dessa. Bom, o que acontece é o seguinte, mais do que isso, olha na primeira foto, fiz questão de colocar, tá vendo o Trump ajeitando a gravata? Ali atrás vocês têm a cama de Donald, o bacanão Trump. É ali que ele bagunça a sua franja. Tamo aí por dentro da vida dele. Muito bom. Vamos lá. Aí o que acontece? Nessa confusão, o Jack lá, o Hennigan, o podador, tinha vendido a Boa Noite Teller. Não a loja, essa era do Trump, mas vendido a rede, que nos Estados Unidos tinham várias Boa Noite Teller. E o comprador ligou pro Trump. Falou, Trump, desiste de fazer esse prédio, deixa eu ficar lá na loja, a loja tem 50 anos que ela tá lá. Mas o Trump falou, esquece isso aí. Mas eu faço um negócio com você. Olha só como é que é a questão da oportunidade. O Trump falou, ó, faz o seguinte, em vez de você ficar com ela, eu alugo uma loja no shopping pra você. E fez o negócio, gente. Alugou pro novo proprietário da Boa Noite Teller, de forma que a prefeitura ficou mais satisfeita ainda, porque tava todo mundo choroso ao saber que aquela loja tão bacana iria fechar. Não vai fechar. São residências, tem o shopping, vai ter a passagem lá, e o Trump convencendo e convencendo. Muito bom. Aí ele deu a sua tacada certeira final. Donald, o engenhoso Trump. Ele convidou uma senhora chamada Ada Louise Huxtable. Temos aí a foto então dela. Essa mulher era uma crítica de arquitetura do New York Times. Gente, essa mulher mandava muito, ela era top. O Trump fez o quê? Chamou ela para examinar a maquete do futuro prédio.
tá certo? E falou, olha, você vem aqui, eu vou te contar as especificações. Ele correu um risco, falou, bom, dependendo do que essa mulher escrever, a prefeitura não vai aprovar nunca. E ela era contra os arranha-céus. Mas mesmo assim, ele estava tão confiante que ele chamou a Ada para fazer uma visita. Muito bom. Ela foi no início de junho de 79 fazer a visita. E depois que ela fez a visita e conheceu as especificações, no domingo, a manchete era um novo fenômeno de design superior. Aquilo, segundo Trump, foi mais poderoso do que tudo que ele tinha feito. Ele falou que foi uma verdadeira comoção. No fim, ela ainda colocava, embora tivesse feito críticas à altura, porque ela não gostava dos arranha-céus, mas ela escrevia no final, inegavelmente, é uma estrutura elegantíssima. Aquilo ali foi bacanérrimo, e aí Trump coloca mais uma máxima lá. De uma perspectiva pragmática, a boa publicidade é preferível à má. Porém, a má publicidade, às vezes, é melhor que nenhuma. Em suma, a controvérsia vende. O que aconteceu? E ele tá fazendo isso agora. Vocês observam que o que ele fez com 32 anos, ele tá fazendo com 74. E é isso que a gente tem que olhar. O cara é Donald, o inigualável Trump. E aí o que acontece? Em outubro, a comissão aprovou por unanimidade o enquadramento. O Trump Tower estava aprovado. Contra tudo e contra todos, Trump conseguiu novamente. Vai ser bom de negociação lá em Nova York. Realmente ele é diferenciado. E tudo isso com quantos anos, o senhor falou? 32 anos de idade. 32 anos de idade. 32 anos, e aí começa a construção da Trump Tower. E aí ele começa a construção da Trump Tower, que se tornou aí um ícone na cidade de Nova York. Os senhores vejam a diferença de mentalidade. Se vocês pegarem um brasileiro médio hoje, o que tá fazendo com 32 anos? Exato. Você vê o que uma boa cultura, uma boa formação, uma boa base não faz para uma pessoa. Com 32 anos conseguiu dominar Nova York inteira, colocou no bolso. Pronto. A história é muito inspiradora. Realmente sem dúvida. O Donald Trump, ele cativa a gente pela sua capacidade. O Max falou assim, ele realmente inspirador. É o motivo que eu tô aqui contando já pela terceira vez essas histórias. Pra gente olhar que, gente, ele não tinha nada. Ele olhou o melhor terreno de Nova York, o melhor prédio de Nova York, falou, vai ser meu. E eu acabei de contar a história aqui, como é que ele fez a negociação. Então você que tá olhando pra gente aqui, tá desanimado, tá achando que a vida é difícil, que os negócios são difíceis. Gente, tem a solução, tá na mão, tá aí, ó, aprendaanegociar.com. Vamos estudar, o curso foi feito com muito carinho, o curso foi feito com o que tem de melhor na doutrina. Vão lá, analisem como é que tem uma negociação prática no qual eu desenvolvo alguns papéis. Vocês vão ver lá o senhor Garibaldi, o senhor Adolfo Pestana negociando, e vocês vão ver tudo aquilo acontecendo e vai gerar insights para vocês. Perfeito. É isso aí, sabe? Desculpa, não falei. Bom, continuando a nossa promoção, para os primeiros 5 que comprarem o curso hoje, nós vamos dar de presente um livro desse, A Arte da Negociação de Donald Trump. Pediria nesse passo que as pessoas olhassem os seus e-mails da semana passada, porque tem alguns que não nos responderam. Então, nós já remetemos alguns livros, nós já remetemos 6, faltam 4, e hoje vão mais 5 para os 5 primeiros que adquirirem. Eu tenho certeza que vocês vão adquirir habilidades, vão melhorar sua capacidade, vão se realizar e vão conseguir conquistar os seus interesses. É com você, Pedro, é com você, Max. Excelente, professor Abreu, muito obrigado. Para mim, o que sempre me deixa assim impressionado nessa história é a força de vontade do Trump. Sem dúvida. Trump deve ser brasileiro, não desiste nunca. Não, é uma força de vontade inabalável, né, de cara? Fato. Tudo. Os problemas assim piores que você pensa, cara, não tem como sair disso. Max, imagina marcar uma reunião com o presidente do Chase Manhattan. Pois é. O cara fica 3 dias sem dormir. Com certeza. Você marcar com uma empresa que foi fundada em 1726, a maior empresa de seguro de vida, uma das maiores empresas de seguro de vida do mundo. Eu, pra apresentar o boletim, já fico nervoso. Mas não é, é isso aqui que eu falo. Eu tento trazer pra vocês o momento, vocês verem o tanto que o cidadão acredita no que ele faz. Exato. Isso explica por que hoje, né, ele tá aí talvez o desafio maior que o Trump já teve na vida dele, que é exatamente aí mostrar as fraudes na Suprema Corte americana, né? Comprovar essas fraudes. Semana que vem a gente tá de volta aqui? Pronto, semana que vem temos então a último episódio da temporada. Episódio aí da temporada sobre a fantástica desenvoltura de Donald renomado Trump. Tá certo, professor, muito obrigado. Séries finale. Obrigado. Obrigado pela presença. Boa noite então. Obrigado você, obrigado aos espectadores. A gente que agradece.